Olá, que bom ter você em nossa companhia. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro programa da série O Milagre da Superação. Se você chegou até aqui, é porque de alguma forma você precisa superar alguma dificuldade em sua vida. Seja bem-vindo ao nosso time. Assim como você, eu sei exatamente o que é precisar de superação na minha vida. Se você não viu ainda, eu até convido você a assistir o primeiro vídeo que deu origem a esse programa. Eu vou pedir ao pessoal da edição, para quem está assistindo no YouTube, que acompanhe, que deixe o card aqui em cima, para que as pessoas possam assistir o meu vídeo que eu chamei de Acompanhando o Milagre da Superação, acompanhando uma história de superação em tempo real. Inclusive é importante deixar bem claro o seguinte, eu gravei aquele vídeo em abril de 2021, porque eu demorei tanto para dar continuidade ao projeto, porque eu acreditava que eu precisava superação para alguns problemas que na verdade eu estava equivocado. Aquilo não era o meu problema, era sintoma do meu verdadeiro problema. E talvez você que esteja me assistindo aí neste exato momento esteja passando pela mesma situação. Eu vou dar um exemplo para você. Muitas pessoas passam por problemas financeiros e você talvez acredite que é necessário um projeto de superação na sua vida, que é necessário se superar quanto a essa sua dificuldade de dinheiro, a essa escassez constante de dinheiro. Acontece que você não tem problema com dinheiro. Verdade, não tem. Acredite em mim, você não tem problema de dinheiro. Falta de dinheiro não é necessariamente um problema a ser superado. A falta de dinheiro é, na verdade, um sintoma de um problema muito maior. É isso mesmo, você vai entender daqui a pouquinho. A falta de dinheiro é apenas um sintoma de um problema muito maior. Você precisa superar esse problema? Precisa, porque senão você vai continuar tendo escassez de dinheiro. Mas o problema a ser superado é outro. Vou dar um outro exemplo para você. Dedo podre em relacionamentos. Você conhece alguém, espero que não seja você, mas você com certeza conhece alguém que tem o hábito de dizer assim, eu tenho um dedo podre para escolher parceiros em relacionamentos. Na verdade não tem. Ninguém tem dedo podre para escolher parceiros em relacionamentos. O que essa pessoa tem é um problema muito maior para o qual ela realmente precisa de superação. Enquanto ela não superar esse problema, ela vai viver isso como um sintoma, como uma consequência desse outro problema, a dificuldade de bons relacionamentos. Preste atenção, inclusive, que algumas dessas pessoas, não todas, mas algumas dessas pessoas que têm dedo podre para relacionamento, elas têm dificuldades para se relacionar também na família, elas têm dificuldades para se relacionar no emprego, na comunidade, na igreja, em qualquer lugar. Então, o dedo podre é apenas um sintoma de um problema muito maior. Algumas pessoas que passam por alguns problemas de saúde e falam, eu nasci para ficar doente, bater na madeira, tá com a palavra tempo eu não nasci para ficar doente não. Às vezes essas pessoas adoecem muito, não é porque elas têm apenas a imunidade baixa, mas porque elas têm hábitos na sua vida que são ruins. Então, na verdade, você precisa entender o que de fato precisa ser superado para que você passe a ter uma vida melhor. Você não está buscando apenas superação, você está buscando ser feliz. Tá certo? Você está buscando ser uma pessoa melhor, e não é nem para os outros, é para você mesmo, é para você mesma. Você está buscando superação de uma vida ruim que você teve até hoje, de maus hábitos, de atitudes ruins que te levaram a uma vida ruim, e você quer ter uma vida melhor. Mas como superar isso? Como superar, por exemplo, o problema da escassez financeira, do endividamento, da falta de saúde, da dificuldade para se relacionar, de uma série de problemas, tá? Eu vou logo ao assunto para que esse vídeo não fique muito grande. Primeiro eu quero que você entenda o seguinte. Para você superar problemas, sejam eles quais forem, você precisa entender um pouco sobre você mesmo, sobre você mesma. Exatamente. Você precisa... eu não estou com aquele papo de coach, nada contra os coaches, não sou, mas também não tenho nada contra, tá? Hoje parece que até estão demonizando demais os coaches. Não vejo necessidade disso. Há coaches picaretas, como há picaretas em todas as outras funções, inclusive pastores de igreja picaretas. Eu não vou entrar no mérito dessa questão aqui agora não, tá bom? Vamos lá.
É preciso que você aprenda a se conhecer. E por mais que os coaches realmente batam muito nessa tecla, você que está me assistindo agora, se eu te pedisse para você definir a sua humanidade, você conseguiria definir o que faz de você humano? Você conseguiria me dizer quais os fatores, quais os aspectos que te definem como ser humano, como um homem ou como uma mulher? Os aspectos. Sabe pelo menos quantos são? A maioria das pessoas não sabe, infelizmente, essa é uma dura realidade. A maioria das pessoas não sabe quais os aspectos que definem a humanidade. Você pode chamar do que quiser, aspectos, há quem procure dar títulos bonitos, como por exemplo assim, as dimensões da humanidade, os aspectos que definem a humanidade, o que faz de você um ser humano. Como você trata isso, como você denomina isso, para mim pouco importa. O que importa é que você aprenda a entender, a compreender o que faz de você um ser humano. Até mais ou menos 50, 60 anos atrás, 70 anos atrás, os psicólogos, psiquiatras e estudiosos do comportamento humano diziam que a humanidade era definida por 4 aspectos. Havia aqueles que não aceitavam um quarto aspecto, daqui a pouco você vai entender qual é o quarto, e preferiam dizer que a humanidade era definida por 3 aspectos. Tá? A humanidade era definida por 3 aspectos, é como se houvessem 3 dimensões do ser humano. Alguns outros defendiam 4 aspectos. Aí vem um cara, tá? Vou mostrar para vocês aqui a imagem dele, tá? Vamos achar ele aqui de novo. É esse rapaz aqui. Se não ficar muito bem na edição, eu vou pedir para colocar a foto dele aqui do lado. O nome dele é Abraham Maslow. Abraham Maslow. Ele é um psicoterapeuta americano, considerado o pai da psicologia moderna, e ele criou uma teoria chamada as necessidades humanas. Hoje a gente chama essa teoria de a pirâmide das necessidades humanas, que foi definida por Abraham Maslow. Abraham Maslow. Essa pirâmide que está aqui na minha tela, volto a dizer, se não ficar bom na edição, vou pedir, se não ficar bom o vídeo, vou pedir para colocarem aqui uma imagem separada, tá bom? Essa pirâmide define o ser humano. Talvez você que já conhece o estudo fale, não, David, essa pirâmide define apenas as necessidades dos seres humanos. Meu amigo, o que faz de você um ser humano é essas necessidades que precisam ser superadas, que precisam ser preenchidas. E quando essa necessidade não é preenchida, isso cria em você problemas, bloqueios e uma série de outras situações ruins que fazem com que você tenha uma vida desgraçada. E a palavra é essa mesma, uma vida desgraçada. Para você mudar isso, você precisa aprender a conhecer os 5 estágios, os 5 níveis, os 5 degraus, as 5 dimensões, os 5 aspectos que definem o ser humano. Você chama do que você quiser, tá bom? As 5 dimensões que definem o ser humano. Apesar de aqui nessa figura as necessidades humanas estarem todas nas mesmas, observe que elas estão todas nas mesmas dimensões, não é assim que se processa no dia a dia. Isso aqui é apenas figurativamente. Algumas ocupam um espaço maior na nossa vida, outras ocupam um espaço menor. A primeira das necessidades, vamos parar de firula, vamos parar de conversar demais, né? E vamos direto ao assunto. A primeira das nossas necessidades humanas, ou a primeira definição do ser humano é a nossa fisiologia. Você como ser humano é um ser fisiológico. Você é feito de um corpo de matéria, à base de carbono, um corpo que é dividido em moléculas, um corpo cheio de células. Você é um corpo físico. Essa é a primeira definição do ser humano. Todos os estudiosos do comportamento humano aceitam isso. Para ser humano, você precisa ter um corpo. E aí é que está a questão. Esse corpo, já dizia Maslow, tem necessidades. E quando essas necessidades não são preenchidas, você cria na sua vida alguns buracos, alguns bloqueios. E são esses bloqueios que fazem você crescer uma pessoa problemática. Volto a dizer, não sou coach, não sou psicólogo, sou apenas um cara de 47 anos que teve que aprender tudo isso aqui apanhando da vida. E se eu estou gravando esse vídeo é porque eu gostaria muito que você não tivesse que apanhar tanto quanto eu apanhei para aprender. Entendeu? Vamos lá!
Primeira necessidade humana ou primeira definição do ser humano: você, enquanto gente, enquanto ser humano, você é um ser fisiológico. E como um ser fisiológico, você precisa de atender necessidades fisiológicas, como comer, beber, como ir ao banheiro, esse tipo de necessidades fisiológicas. O bebê, logo que ele é concebido, ele tem pouca concepção de si mesmo, convicção, consciência de si mesmo, mas ele sabe que ele precisa se alimentar. E quando ele está na barriga da mãe, ele tem tudo. Quando ele sai para fora, que ele deixa de receber através do cordão umbilical aquela alimentação, e ele chora porque ele quer comer, ele quer se sentir protegido fisicamente. E é quando começa então a percepção que ele tem de si mesmo. Ele começa percebendo a sua necessidade. Veja como isso é complexo. Quando ele não tem uma necessidade atendida, que é a necessidade de alimento, a necessidade de calor, a necessidade de se sentir seguro, ele chora como você que é adulto. Quando não tem comida, você se desespera, você vai em busca de atender essa necessidade da forma mais complicada possível. O problema é que muitas vezes, ao buscar atender uma necessidade que você não aprendeu a administrar em tempo hábil, acaba fazendo com que você crie um outro problema. Vamos dar continuidade. A segunda definição do ser humano, ela é psicológica. Nós somos um corpo, nós somos seres fisiológicos, mas nós também somos seres psicológicos. Já dizia o bardo William Shakespeare: penso, logo existo. É uma frase que diz muito sobre a nossa capacidade de ser. Para que você seja considerado um ser humano, você precisa pensar, você precisa ter convicção de si mesmo, a sua mente precisa funcionar de forma correta. E quando você não pensa, você cria problemas para si mesmo. Vamos entender, antes de avançar para os próximos estágios, como é que isso aqui acontece na nossa vida. Primeiro, você é um ser fisiológico. Como um ser fisiológico, você precisa desde cedo ter as suas necessidades de alimento preenchidas, as suas necessidades fisiológicas satisfeitas. A sua próxima definição, enquanto ser humano, é que você é um ser psicológico, um ser que pensa. Quando você, por exemplo, aqui no primeiro degrau da pirâmide de Maslow, não tem atendida a sua necessidade de alimento, por exemplo, você vai criar no seu subconsciente a sensação de escassez. E aí você começa a acreditar que você não pode ter as coisas. E aí você vai viver desesperadamente para preencher a necessidade de comida, mesmo quando você já está rico. Você já reparou aquelas pessoas que têm muito dinheiro, mas que quando sentam na mesa, elas comem assim como se o mundo estivesse acabando? Isso acontece porque em algum momento da vida dessas pessoas, provavelmente lá na primeira infância, elas tiveram falta de alimento em algum momento. Ainda que não tenham tido a falta de alimento, mas foram assustadas pelos pais dizendo: você vai ficar sem comer, você vai ficar de castigo sem comer. E elas gostavam de comer, precisavam, tinham um metabolismo acelerado, precisavam comer muito, e elas cresceram ouvindo isso. Então essas pessoas, elas ficam inseguras porque elas estão o tempo todo preocupadas em não faltar comida na mesa. Outras pessoas, pelo fato de não terem essa necessidade atendida, elas crescem entendendo que elas precisam trabalhar para colocar comida na mesa. E o que elas fazem? Elas trabalham apenas para colocar comida na mesa. Elas se condicionam apenas a colocar comida na mesa. Elas só vivem para isso. Aí elas não curtem, elas não se divertem, elas não pensam que elas poderiam também trabalhar para algo mais, como ter um carro, ter uma casa. Não, elas só trabalham para colocar comida na mesa, porque elas foram condicionadas a isso. Percebam como as duas definições humanas estão andando juntas, tanto a definição fisiológica quanto a definição psicológica. Por quê? Porque na definição psicológica nós precisamos aprender a ter segurança. Se os nossos pais não nos criam pessoas seguras, nós vamos crescer inseguros. E essa insegurança vai se manifestar, inclusive, no primeiro degrau da pirâmide, você preocupado com a comida, você preocupado ou preocupada em não atender a sua necessidade de comida. Algumas das coisas que você acha que precisam ser superadas, elas são reflexos
daqui. Por exemplo, você acha que você está em problema de dinheiro. O problema é que você não aprendeu a administrar devidamente o dinheiro, porque você aprende a administrar não apenas o dinheiro, como tudo na sua vida, a partir da sua segunda camada de humanidade, que é a sua mente. Tanto é que, de novo voltando a falar dos coaches, tenho muito respeito por eles, tá? É por isso que essas pessoas que lidam com treinamento, elas falam o tempo todo que você precisa treinar a sua mente, aprender a reprogramar a sua mente. Qual é o terceiro degrau dessa pirâmide ou a terceira definição da humanidade? É o fato de sermos seres sociológicos. O que significa isso? Nós fomos criados, nós existimos para viver em sociedade. Nenhum homem, nenhuma mulher é uma ilha que possa viver sozinho longe do continente. Nós somos seres sociológicos, sim. Nós precisamos viver em comunidade. Na religião cristã é ensinado que lá no paraíso disse Deus, façamos o homem façamos a mulher para que o homem não viva sozinho, e o homem se unirá à sua mulher e viverão os dois uma só carne, porque não é bom que o homem esteja só, tá? Nós fomos feitos para viver em família, para viver em comunidade, e se nós não aprendemos lá na nossa primeira infância, lá durante o nosso processo de formação, a viver em comunidade. Comunidade é amplo, tá? Existe o primeiro núcleo comunitário, que é você e seus pais, que você veio deles, você e seus irmãos, você e os seus parentes, você e os seus vizinhos, você e os seus colegas de escola. Se você não é uma pessoa que aprendeu a ser segura, a ter uma mente saudável, você vai levar essa sua insegurança para o processo de convivência social. Veja como os nossos problemas vão se acumulando, um após o outro. Os psicólogos chamam isso de bloqueios sobrepostos. Uma necessidade não atendida na primeira infância cria um bloqueio. Esse bloqueio vai dar origem a um segundo bloqueio, que vai dar origem a um terceiro, e em cada camada, novos bloqueios vão se formando. Se você não aprendeu a viver em comunidade, é bem provável que você nunca vai ser uma pessoa que tenha o que no meio corporativo nós chamamos, por exemplo, de networking, que é aprender a se relacionar, se aproximar de pessoas, buscar relacionamentos, ainda que sejam apenas profissionais, porque você não sabe conviver com o outro, você só vê o outro por uma razão muito ruim. Existem pessoas, inclusive, que elas receberam um bloqueio muito grande lá atrás, muito ruim lá atrás, que elas veem, por exemplo, o pai não como alguém que o ama, mas sim como alguém que o satisfaz no aspecto financeiro. O pai é quem tem que prover, o pai é o provedor. Como o pai se separa da mãe e vai embora, por exemplo, e aí essa pessoa fica sem a figura do provedor. Ela começa a buscar em terceiros a figura de um provedor. Não estou falando só de mulheres não, tá, gente? Homens também. Existem homens que estão em busca que os amigos satisfaçam todas as suas necessidades. Isso significa que esses homens estão buscando aquela figura de provedor que deveria ser do pai deles até nos amigos. E alguns nem esposa. É complicado isso, mas é verdade. É por isso que essa pessoa precisa de um milagre para se superar imediatamente. Ela precisa crescer emocionalmente, mas ela não aprendeu, porque os bloqueios foram se formando. E agora vamos então ao quarto degrau da pirâmide de Maslow e a quarta definição do que faz de você um ser humano. Primeira definição, você é um ser fisiológico. Segunda, você é um ser psicológico. Terceira, você é um ser sociológico. Quarta, você é um ser emocional. Você tem sentimentos. Você não vive instintivamente como vive o seu gato e o seu cachorro. Você tem sentimentos. Você tem sentimentos, tá? Infelizmente no mundo moderno, o sexo, por exemplo, virou algo casual, todo mundo é de todo mundo, virou bagunça. Mas para você que vive uma vida feliz e que talvez já tenha tido uma vida um pouco desregrada também, não é muito melhor quando você está numa relação feliz com seu parceiro e com sua parceira? Não é muito melhor? Por quê? Porque nós somos seres que temos emoções. Somos seres que temos emoções. E não tem nenhum problema nisso. Detalhe, na situação anterior,
Por que nós temos tanta necessidade de viver em sociedade? Porque, como dizia Maslow, nós somos pessoas que temos uma enorme necessidade de nos sentir parte de um grupo e de nos sentir importantes nesse grupo. E é por isso, se você não se sente importante no grupo, se não se sente parte e uma parte importante no grupo, você nunca vai para o quarto degrau da pirâmide, que é quando você se sente uma pessoa em paz consigo mesmo. Ou seja, você tem as suas emoções muito bem administradas, você tem maturidade emocional. E se você não tem maturidade emocional, você não vai saber lidar com terceiros. E provavelmente você vai ter dificuldade de tomar decisões, porque você não tem segurança para tomar decisões. Detalhe, tá? Você que está me assistindo, aprenda isso. 2/3 do mundo moderno vive com medo. 2/3. Há quem fale de 70%, 80%. Eu prefiro acreditar, à medida que a gente for avançando nos nossos estudos aqui na jornada, você vai conhecer um estudo onde eu vou mostrar para você que 2/3 da população vive com medo. Quer dizer que que uma outra parte também não possa ter medo? Tem, mas é um medo diferente. 2/3 da população vive com tanto medo que não consegue sequer tomar uma decisão sozinho, porque tem medo de encarar as consequências dessa decisão. E aí prefere viver naquilo que a gente chama de zona de conforto, que de conforto não tem nada, tá bom? Vamos lá então. A pessoa quer ter autoestima, ela quer estar bem consigo mesmo, mas você jamais vai conseguir estar bem com você mesmo se você não tiver passado por essas 3 fases da vida. É por isso que eu estou falando que às vezes você acha que precisa resolver um problema, quando esse problema é na verdade apenas sintoma. Claro, existem alguns desses sintomas que têm que ser resolvidos. Você está com falta de dinheiro para pagar seu aluguel, você tem que correr atrás do dinheiro para pagar o aluguel. Mas se você não mudar o que te faz ter essa escassez, você vai viver correndo atrás de dinheiro para ter de pagar o aluguel que está atrasado. É preciso mudar o que te faz ser assim. Porque existe uma programação, você foi condicionado a ser assim. Para de acreditar que você é uma vítima. Você é uma vítima, mas não uma vítima das circunstâncias, uma vítima da formação. E agora que você é um adulto, também não adianta culpar o seu pai e a sua mãe, porque o seu pai e a sua mãe podem até ter feito de você um completo merda. Desculpa da palavra, mas é essa mesma palavra. O seu pai e a sua mãe podem até ter feito de você um completo merda, mas é você quem decide se vai continuar sendo um merda completo ou se não, você vai se limpar, vai se lavar, vai se cuidar e vai ser um vencedor a partir de agora. Você vai buscar superação na sua vida. Já dizia Einstein, você vive a vida de 2 maneiras: acreditando que tudo é um milagre ou acreditando que nada é um milagre. Eu cito de novo o milagre, que é o título do nosso projeto, porque agora a gente vai para o último ponto da nossa escala, da nossa pirâmide de Maslow, ou o último aspecto que define a humanidade. Nós somos seres espirituais. Não estou falando aqui de igreja A, de igreja B, de filosofia de vida A, de filosofia de vida B, mas você é um espírito, você é um ser espiritual que se conecta com o além. De novo eu trago uma palavra de William Shakespeare, quando ele dizia: entre o céu e a terra há muito mais do que a nossa vã filosofia é capaz de conceber. Eu diria até o seguinte: eu sou cristão, eu, David Ribeiro Júnior, sou cristão, assumido, Jesus é tudo para mim, tá bom? Mas eu não quero impor a minha fé para você. Mas eu vou te dizer uma coisa: se você não acredita em Deus, de certo modo, você é ainda mais crente do que eu. Você é ainda mais crente do que eu. Porque assim, acreditar em Deus não é difícil. Por mais que hoje exista todo um movimento que tenta desacreditar Deus na sociedade, acreditar em Deus não é difícil. Difícil é você acreditar que esse mundo que existe assim de forma perfeita. Tem até uma passagem da série Young Sheldon, onde o garotinho fala umas coisas para a mãe, o garotinho é ateu e a mãe não é, mas ele admite que o mundo foi feito de tal forma que é difícil não acreditar que houve um design inteligente, que houve uma mente por trás da concepção do planeta Terra, porque a Terra foi feita de forma nas medidas exatas para que houvesse vida na Terra.
É difícil acreditar que isso é só coincidência. Eu não acredito. Eu prefiro acreditar que existe um Deus. Tudo bem que as igrejas ensinam um monte de ideias aí que são apenas ideias de homem. A própria Bíblia já falava sobre isso. Mas Deus é uma realidade. E Jesus é Deus e Ele veio para poder nos conectar com esse Deus. Jesus é Deus encarnado. Ok, mas o que tem a ver isso com a nossa pirâmide das necessidades? O que tem a ver isso com a nossa necessidade de superação? Maslow dizia que o último degrau da pirâmide é o degrau da autorrealização. É quando você se torna pleno, quando você consegue buscar equilíbrio, quando você consegue harmonizar todos os aspectos da sua vida. E agora você vai ser inclusive interdependente. Você não é apenas independente, mas interdependente. Você começa a construir algo para os outros, para deixar como um legado para a posteridade. E eu particularmente, David Ribeiro Júnior, defendo que isso só é possível quando você desperta a sua espiritualidade. Você consegue chegar na autoestima sem despertar a sua espiritualidade, mas na autorrealização, tá? Quando você faz algo que é verdadeiramente grande, só é possível quando você é um ser espiritualizado. Não estou falando para você ser da comunidade de fé que eu frequento, não estou falando sequer para você ser da mesma filosofia espiritual minha, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que você precisa se conectar a Deus. E Deus não é um velho de barba branca sentado no trono, não é nada daquilo. Tá? Aquilo foi uma pintura que lá na Renascença fizeram baseado numa mitologia grega atribuindo isso ao Deus cristão. Mas não tem nada disso. Na Bíblia não fala isso, não existe um texto referente ao Deus cristão que fala que ele é assim. Tá bom? Até porque Deus é Espírito. Tá? Tudo bem, Jesus é a manifestação de Deus, mas Deus é Espírito. E Jesus também não é aquele rapaz louro, bonitão que você vê, bonito sim, para acreditar é que seja, porque ele era perfeito e tal, mas louro, de olho azul, cabelo liso, não, Jesus era hebreu, tá? Provavelmente Jesus era moreno. Então, pessoal, se você quiser se conectar com Deus, por que é importante eu trazer isso para você? Porque quando você criou um problema lá atrás na sua vida, lá atrás, lá na sua infância, por exemplo, você não foi, os seus pais colocaram em você um bloqueio de escassez, tá? Você não é uma pessoa adulta, emocionalmente falando. Você é uma pessoa que não consegue se enquadrar nos ambientes. Tanto é que você tem poucos amigos, tem poucos colegas, tem dificuldade de ter uma vida social, tá? E como consequência disso não tem bons empregos, está sempre precisando de dinheiro, está sempre em busca de atender às suas necessidades emocionais numa segunda pessoa, numa terceira pessoa. Sabe aquele sujeito, aquela homem, aquela mulher que ele busca um parceiro não para poder ser feliz ou para completar a sua felicidade, mas para que essa pessoa o faça feliz? É tipo isso. Por que eu estou dizendo isso para você? Você pode, quando você é uma pessoa que os seus pais te ensinaram a viver essa jornada de forma plena, parabéns, parabéns. Você pode e deve começar atendendo a cada uma das suas necessidades, atendendo a cada um dos fatores, dos aspectos que fazem de você um ser humano. Dê mais equilíbrio, dê mais força, dê mais base, dê mais substância a esse aspecto. Porém, quando um desses aspectos deixou de ser atendido, não adianta você tentar sozinho preenchê-lo, superá-lo a partir de agora, porque você não vai conseguir. Aí você vai ter que começar lá do último. Como assim? Você vai ter que buscar se espiritualizar, porque se você não se torna uma pessoa espiritualizada, você não consegue mais resolver um buraco que tem aí na sua vida. Por que eu estou com esse livro aqui? Isso aqui é uma prova, tá? De um livro que só tinha na Amazon, eu publiquei no ano de 2016. Jó, da tragédia para o triunfo. Espero que esteja focando bem aí. Tem lá na Amazon, para quem está vendo o vídeo no YouTube, vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo. Jó, que muita gente chama de o homem da paciência, que não tinha nada de paciente, perseverante sim, paciente não. Jó reclamava pra caramba. Jó, ele era o homem mais rico do Oriente na sua época, perdeu tudo que tinha, perdeu tudo. E o interessante, Jó, para poder recuperar tudo que ele tinha, ele não saiu buscando construir as coisas uma por uma, ele se focou na última.
que é manter conexão com Deus. Jó entendia que para ele recuperar tudo que ele perdeu, se é que precisava recuperar, chegou algum momento na vida que ele chegou até a se perguntar para que ele queria tanta riqueza novamente, mas para ele recuperar o que a riqueza significava, ele precisava se conectar com Deus. Você não vai conseguir superar absolutamente nenhuma das suas falhas, nenhuma das suas deficiências, nenhuma das suas necessidades humanas, se você primeiro não aprender a se conectar com Deus. E volto a te dizer, não estou falando de igreja, não estou mandando ninguém para a igreja A, para a igreja B, não. O que eu estou falando é para que, assim como disse Jesus, como nos ensinou Jesus, que você entre no seu quarto, que você corte o barulho, que você corte tudo por um momento e que você busque se conectar com Deus, com essa força, com esse ser, com esse Pai amoroso que fez o mundo sob medida para que nós pudéssemos existir nele. Se você não aprender a se conectar com Deus, você nunca vai conseguir buscar superação real na sua vida. Você vai tentar, vai até obter algumas vitórias, mas sempre haverá uma outra casca de banana mais adiante na qual você vai escorregar. A única forma de você obter superação é entendendo que a superação é um milagre e que esse milagre você busca em Deus. Hoje, dia 4 de setembro de 2022, nós estamos começando juntos o projeto O Milagre da Superação. Como é que esse projeto vai acontecer? Todos os dias, às 6h01 da manhã, eu vou apresentar para você o momento da superação. O momento da superação. Todos os dias, às 6h01. Na segunda-feira, nós vamos falar de superação no aspecto fisiológico. Uma dica rápida, 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo. Talvez passar um pouquinho disso, você releva. Mas vai ser sempre uma fala curta ali, ó. 6h01 da manhã. Tá? Terça-feira, uma dica de superação no aspecto psicológico. Quarta-feira, uma dica de superação no aspecto sociológico. Quinta, uma dica de superação no processo emocional. E sexta-feira, no processo espiritual. Lembrando que todas elas sempre também farão com que você se conecte com Deus, porque se você não buscar conexão com o alto, conexão com esse seu lado espiritual, você não vai conseguir superação real. Nos sábados, também às 6h01 da manhã, nós teremos uma mensagenzinha um pouco maior, nós teremos um videozinho um pouco maior, fazendo uma reflexão do que foi a nossa semana. Eu quero abrir, inclusive, canais para que a gente possa conversar um pouco melhor, e se você gostou do que viu até aqui, você pode até já começar compartilhando esse vídeo. Você pode assistir o primeiro vídeo da minha série, que está dando, é o vídeo que deu origem a essa série que estamos começando hoje. E não se esqueça, todos os dias às 6h01 da manhã no Instagram, @David Ribeiro Júnior, e também lá no meu YouTube, nos curtos, nas curtas, né, do YouTube, os shorts do YouTube, o mesmo vídeo com dicas de superação, o momento de superação do dia, tá? Isso vale para você que é empreendedor, isso vale para você que está querendo sair do buraco emocional, para você que acha que tem escassez, para você que acha que tem dedo podre, para você que quer se superar. Esse é o seu momento. E o próximo encontro maior no sábado também às 6h01 da manhã. Muito obrigado pela sua companhia, gente. Hoje é só o primeiro dia, tá? Hoje está apenas começando. Hoje está apenas começando. Tem muita coisa boa pra gente ensinar, pra gente falar com vocês, tá? Eu quero aprender com vocês também. É por isso que eu tô dizendo que a gente vai ter lives, vai ter calls, vai ter oportunidades da gente interagir e aprendermos juntos a superar tudo aquilo que nos impede de ter uma vida plena, de ter uma vida feliz. Você quer se superar? Você quer viver o milagre da superação? Então venha, vamos viver juntos o milagre da superação.